Você que tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 1. Nós vamos estudar hoje um pouco da parábola do semeador e das parábolas em si. Qual o sentido de Cristo estar falando por meio de parábolas? Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 1. Essa parábola do semeador, ela se encontra nos 3 evangelhos. Ela se encontra em Mateus, que é o evangelho do rei. Ela se encontra também em Marcos, que é o evangelho do servo. E ela se encontra também em Lucas, que é o evangelho do homem perfeito. Nós vamos ler agora o Mateus 13, 1, que diz assim: Jesus, tendo saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. Se nós formos para, por exemplo, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 4, verso 1, nós vamos ver: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Então veja que está contando aqui o relato tanto de Mateus quanto de Marcos e de Lucas, que Jesus estava saindo da casa e indo à beira-mar. Se nós lermos o capítulo 12, nós veremos que Cristo está tendo embates teológicos com fariseus, está debatendo com a religião. Os fariseus, os saduceus, sempre estavam debatendo com Cristo, lutando com Cristo teologicamente. Então Cristo, ele sai da casa e ele vai para a beira do mar, junto ao mar. Então veja que quando ele sai da casa ali, ele quer dizer, a Bíblia está querendo dizer que ele está querendo sair desses embates teológicos para que de fato ele possa expressar o que é o reino de Deus. Porque é impossível expressar o reino de Deus dentro de debates religiosos. O reino de Deus, ele precisa ser explicado. E quando há debates a respeito de religiosidade, de tradições humanas, de maneiras naturais, humanas, filosóficas de buscar a Deus, é impossível que o reino seja compreendido. Então Jesus saiu de casa, quer dizer que ele estava saindo ali do meio da religiosidade daqueles fariseus. E aqui diz a Bíblia que ele se assentou junto ao mar. Olha, quando fala que ele se assentou junto ao mar, Jesus gostava muito de ensinar à beira-mar, porque quando ele se assentava à beira-mar, ele costumava atrair pessoas mais simples, pescadores, não os teólogos daquele tempo. Então veja que o mar também na Bíblia, ele fala de nações, o mar fala de pessoas que precisam de salvação. O mar fala de pessoas, de povos, de nações a serem alcançadas. A casa fala de Israel, a casa fala do povo de Israel. E Jesus então vem sendo debatido em Israel, e é como se Jesus indo à beira-mar, ele está disposto a ensinar as pessoas. Então, nós vemos aqui que Jesus tem no coração dele agora explicar, não debater, e por isso ele está indo para a beira-mar, porque ele sabia que ali a audiência, as pessoas, o público seria outro. Não que não haveria ali também saduceus, escribas, fariseus, religiosos. Os religiosos perseguiam a Cristo, mas havia mais pessoas simples, camponeses, pescadores. E aí Mateus, no capítulo 13, no verso 2, vai dizer assim: ajuntou-se muita gente ao redor dele. Veja, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. Então veja que Jesus sai da casa, vai à beira-mar, um monte de gente ao redor dele. E por que ter essa multidão ao redor, Jesus ele entra num barco e ele se assenta. Então veja que Jesus entrou no barco e esse barco foi para o mar, para que do barco, no meio do mar, Jesus viesse a ensinar as verdades do reino
de Deus. E toda a multidão estava ali à beira da praia, ali perto do mar, perto do barco, para ouvir Jesus. Então muita gente ali ao redor. Veja que essa muita gente eram pessoas não tão religiosas. E os discípulos, e ele entrou num barco. Quando o evangelho diz que ele entrou num barco, nós podemos entender que o barco está representando aqui, através dos escritos de Mateus, que o barco é a igreja. E Jesus está no barco, assim como Jesus está na igreja, certo? Esse barco está falando da igreja. O barco está no mar. O mar representa os povos, as pessoas, né, as nações que precisam de ouvir a palavra de Jesus. E Jesus está no barco. Então veja, mas o barco está no mar, mas o barco não é do mar. Assim como a igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. A igreja não pertence ao mundo. A igreja está no meio do mar, no meio do mundo, com Cristo no meio da igreja, com Cristo no barco, e Cristo está assentado na igreja, Cristo está reinando na igreja, Cristo está falando na igreja, nas águas dos mares, nas águas das nações, nas águas do mundo. Então Cristo está assentado na igreja, falando às multidões. Portanto, é da igreja que Cristo fala. É por meio da igreja que Cristo fala. É através daqueles que nasceram da água e do Espírito e se tornaram igreja que Cristo fala. Todos os que nasceram da água e do Espírito, todos os que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse transporte deixou de ser do mundo para estar no reino, deixou de ser de Adão, representante em Adão, do corpo de Adão no mundo, para o corpo de Cristo, que é a igreja. Essa pessoa se tornou igreja e Deus fala pela igreja, Cristo fala pela igreja, Cristo fala por essas pessoas. Todas as pessoas que nasceram de novo e tiveram esse transporte de vida, elas se tornaram uma igreja, elas se tornaram um barco, e desse barco fala Jesus às pessoas, e dessa igreja, dessa pessoa, fala Jesus às pessoas ao redor. Então isso é maravilhoso. Toda a multidão estava ali em pé na beira da praia. Por que que o evangelho é categórico em dizer que as pessoas estavam em pé ali para ouvir Jesus? Porque quando diz que está em pé, ou seja, quer dizer que eles estão precisando ser ministrados para se assentar com Cristo. Então essas pessoas não estavam assentadas com Cristo, elas estavam de pé. E o de pé diz que elas precisam ser ministradas. E quando elas fossem ministradas e aceitassem o ensino, com certeza elas também se assentariam com Cristo. Como nós, que um dia estávamos em pé, certo? Como diz aqui, em pé quer dizer em dúvida, no mundo ainda, mas ouvindo. E esse ouvir é para decidir se vai se manter em pé no mundo ou se vai se assentar com Cristo. Veja que Jesus está do barco, falando àquelas pessoas. Essas pessoas estão em pé. O estar em pé representa que elas estão ali para ouvir. Elas estão em dúvida e elas estão ali ouvindo para decidir se elas vão continuar de pé, vivendo para o mundo de pé, ou se elas vão se assentar com Cristo. Isso aconteceu conosco um dia, porque um dia nós estávamos em pé, vivendo a vida desse mundo, andando pelo curso desse mundo. Por isso fala de pé, porque é o andar do curso desse mundo, do príncipe das potestades do ar. Mas daí um barco apareceu na nossa frente. Nesse barco Jesus falou, nós ouvimos e nós decidimos se continuaríamos de pé andando pelo curso do mundo ou se nós nos assentaríamos com Cristo na igreja. E foi o que nós fizemos. Nós nos assentamos com Cristo na igreja e nos tornamos esse barco. Veja que Efésios 2:6 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Nós um dia estávamos de pé no mundo, ao ouvirmos uma ministração de um barco, de uma igreja, de uma pessoa que nasceu da água do Espírito, que foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Nós deixamos de estar de pé para o mundo e nos assentamos com Cristo. Glória a Deus. Então esse é o sentido de Jesus saindo do meio da religião, de Jesus ele indo à beira da praia, de Jesus sendo conduzido a ir ao mar por um barco, falar pelo barco, as multidões de pé para decidirem o que elas deveriam fazer. Glória a Deus. E aí, aqui no Evangelho diz que ele falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Veja que Jesus vinha de embates teológicos, mas agora Jesus está no barco, no meio do mar, falando às multidões, e ele falou por meio de parábolas. Agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 2, nós vamos aprender assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então olha só o que nós vamos aprender aqui agora, que Jesus falava de doutrinas por parábolas, ou seja, existe doutrina nas parábolas. A palavra doutrina significa ensinamento do rei para o reino, como se nós pudéssemos dizer assim, constituição do reino, dita pelo rei. Nas parábolas existem muitos desses ensinamentos, desses pontos da constituição. Portanto, nós não podemos olhar para as parábolas e pensar que elas são apenas histórias fictícias, mas nós podemos olhar para as parábolas de Cristo e ver que há doutrina nelas, doutrina em todos os aspectos. No caso em especial, essa parábola do semeador, ela contém em si doutrina para toda a igreja. Em todas as áreas da igreja, essa parábola do semeador pode ser aplicada. Nós podemos aplicar a parábola do semeador à evangelização, à salvação das almas, aos tipos de pessoas que existem para ouvir o evangelho. Nós podemos aplicar essa parábola aos pais, aos filhos, nós podemos aplicar aos casamentos, nós podemos aplicar às finanças, à vida da saúde, à vida ministerial. Nós podemos aplicar essa palavra em todos os aspectos do reino de Deus. Só nessa parábola do semeador. Nas outras parábolas também nós podemos ver, detectar, enxergar doutrina, ensinamentos específicos do rei para o reino, certo? Então veja que Jesus falava muitas coisas. Se nós lermos o capítulo 13 de Mateus, nós vamos ver muitas parábolas. E Jesus tinha esse hábito de falar por muitas parábolas, por parábolas. E não era apenas maneira de entreter as pessoas, não era apenas uma maneira de fazer as pessoas compreender. Não, é até o contrário. Alguma dessas parábolas era um nó na cabeça das pessoas. Alguma dessas parábolas era nó definitivo na mente de religiosos, fariseus, saduceus, sacerdotes e escribas daquele tempo. Pessoas endurecidas de coração, ao invés de compreenderem as parábolas, elas não conseguiam entender. Se elas chegassem sem entender, elas saíam sem entender ainda mais, por causa da dureza do coração. Mas Jesus, ele usa de parábolas, não para entreter, não para chamar atenção, mas o foco de Jesus é dar doutrina para a igreja, é dar constituição para a igreja, é dar princípios para a igreja, é dar ordens, é dar norte, é dar direção para a igreja. Então nós vamos ver aqui o que seria uma parábola. Eu anotei aqui algumas coisas muito simples para que nós possamos entender essas parábolas. Já que nós estamos estudando aqui Marcos capítulo 4, verso 2, que havia doutrinamento, que havia doutrina nessas parábolas. Em específico aqui, nós estamos estudando a do semeador. Então essas parábolas são muito importantes. O que é uma parábola? É o ato de comparar uma coisa do céu com algo da terra. Então veja, nós comparamos algo do céu,
junto com algo da terra, ou comparamos algo da terra para entender algo do céu. Não importa se nós começamos do céu ou se nós começamos da terra. É uma comparação dos dois mundos, de coisas similares, de coisas parecidas, para que haja uma compreensão mais clara na nossa mente. 2. É colocar lado a lado o celestial com o terreno. Uma parábola é uma capacitação extraordinária que esse Cristo poderoso tinha de colocar lado a lado uma verdade do céu, uma verdade do reino com uma verdade da terra, para que nós, os que estamos na terra, pudéssemos compreender claramente como o reino funciona, como nós funcionamos no reino e como nós devemos agir, proceder nesse reino. Então é esse poder maravilhoso de sabedoria que coloca lado a lado um assunto do espírito com um assunto da terra, certo? São histórias terrenas com o sentido espiritual. Então Jesus conta uma história da terra para trazer um sentido do seu reino, um sentido da sua vontade, um sentido do seu ensinamento. Então, por isso nós estamos vendo aqui a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador nós já podemos entender o que é uma parábola, por entender o ato de comparar uma coisa do céu com a terra ou da terra com o céu. Jesus está comparando o semeador que lançava a semente no solo com a obra do reino, como o reino funciona. Jesus estava colocando lado a lado o trabalhar de um fazendeiro com o trabalhar de um pregador. Ele estava contando uma história da terra que ocorria muito recorrente no tempo que Cristo está falando, em Israel, naquela cultura agrícola, para que pudesse ter sentido, para que pudesse ter compreensão como o reino de Deus funciona. Então veja que esse é o sentido da parábola, mas esses sentidos só se tornam evidentes, claros, no coração das pessoas, na mente das pessoas, quando essas pessoas não têm um coração mau, quando essas pessoas não são o tipo de pessoa que o próprio Cristo vai contar na parábola, pessoas que a semente caiu à beira do caminho e as aves dos céus veio e levou embora a semente, pessoas que têm um solo de pedra e o sol vem e queima a semente que foi lançada num solo pedregoso, pessoas que são um solo espinhento cheio de espinhos e os espinhos sufocam a palavra. Então, se as pessoas possuem esses 3 tipos de coração ou de solo, elas, ainda que a parábola tenha o sentido de facilitar o entendimento, a parábola vai ter um efeito reverso, um efeito contrário nessas pessoas. Ao invés delas compreenderem a doutrina nas parábolas e a doutrina nas palavras de Cristo, elas vão desentender ainda mais, elas vão ficar cada vez mais nas trevas, porque elas são solos que impedem da palavra produzir frutos na vida dela. Então veja só, é o que Jesus está falando aqui. Se nós vamos continuar o estudo, nós vamos ver, certo? Que Jesus, ele contou a parábola. Ele falou da parábola do semeador, certo? Eu gostaria de pegar aqui em Marcos rapidamente, só para ler a parábola do semeador. Nós estudamos em outros eventos, em outros cultos, a parábola, os 4 solos que existem na parábola, e eu quero só ler hoje, porque há outros vídeos aulas que nós estamos explicando cada um dos solos, 1 hora para cada solo. Então veja, Marcos diz assim, e ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Nós falamos aqui que essa semente caiu à beira do caminho e a ave veio e roubou. Essa beira do caminho é uma pessoa cheia de si mesmo, uma pessoa egolátrica, é uma pessoa que vive para si mesmo, uma pessoa que colocou o eu dela na frente até de Deus, o eu dela e a felicidade dela
na frente de tudo aquilo que existe ao redor dela. Então essa egolatria, esse lugar que é um lugar de caminho, de trânsito, de ideias, de pensamentos próprios, de razões, de vontades, de opiniões próprias, isso impede da semente entrar. E vem as aves dos céus, que são os demônios, e roubam a semente. Então esse é o primeiro solo, é o solo do ego, é o solo egolátrico, é o solo egocêntrico. Agora, o segundo solo diz aqui: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então nós vemos que o segundo solo aqui é um solo rochoso, tem pouca terra, a semente até nasce, mas tendo pouca terra, não consegue ter profundidade, não consegue ter raiz. Vem o sol e queima a semente, destrói a semente. O ambiente não é propício para a semente crescer num solo cheio de pedra. E um solo cheio de pedra é um solo religioso, é o solo da religiosidade. É uma pessoa que é cheia de religiosidade, é uma pessoa que quer buscar a Deus do jeito dela, é uma pessoa que está vivendo a religião, ou seja, ela fez o parâmetro da vida dela em buscar dela para Deus. Ela não consegue receber de Deus para ela, mas ela está vivendo a meritocracia. A religião é viver a meritocracia, é querer fazer por merecer, é se sentir merecedor, e isso se tornam pedras que impedem a palavra de produzir a semente, porque tira a terra boa, as pedras. Aí as lutas vêm, e as lutas destroem a religião. Todo mundo está estabelecido numa fé religiosa, as lutas, que é o sol, vem e destrói, e acaba com a palavra, destrói a palavra, porque a palavra não consegue sustentar com a religiosidade junto. A palavra e a religião, elas não misturam. Então é o segundo solo, que é o solo religioso. O terceiro solo, esse solo aqui, ó, outra parte caiu entre os espinhos, Marcos 4:7, certo? E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Então veja que o terceiro solo é um solo onde já existe alguma coisa plantada. Na beira do caminho não havia nada plantado, no solo pedregoso não havia nada plantado, mas nesse aqui existe já algo na frente da semente, que são os espinhos. E os espinhos sufocam. Os espinhos tiram o ar, tiram a energia, tiram o sol, tira toda a vitamina, a propriedade do solo, e a semente, ela não prevalece, ela é sufocada, ela é vencida. E esse fala do mundanismo, é o solo do mundanismo, é o solo mundano. Os espinhos fala de mundo, é o desejo dos olhos, é o desejo da carne, é a soberba, o status da vida. Isso acaba com a semente, isso acaba com a palavra. É o terceiro solo. E o quarto solo, aqui no versículo 8 diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vigou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. É o quarto solo, que é o solo produtivo, que é o solo do reino de Deus. É o solo propício às sementes do reino. Portanto, é o solo que o reino e a terra se unem de tal forma que pode crescer, dar fruto a 30, a 60 e a 100, ou em Mateus a 100, a 60 ou a 30. Então veja que esse solo é um solo que não existe nele beira de caminho, e não existe aves dos céus, que é a egolatria e a obra de Satanás, onde tem muito eu, tem muito demônio ali operando, onde a egolatria reina, o diabo reina por meio da egolatria. Foi o que ele fez com Adão. Ele fez Adão se destituir de Deus para ser independente e ser de si mesmo, e aí ele pôde fazer de Adão seu escravo. Esse solo bom é um solo que não contém, que não reside nele pedras, religiosidade. Daí pode ter o sol, que o sol fará bem. As provações fazem bem para quem vive a palavra, não fazem mal. E esse solo bom é o solo que não tem o mundanismo, os espinhos não existem ali. Portanto, não há concorrência com a palavra, nem nada sufoca a palavra, não existe nada para sufocar. Então esse é o solo bom, é esse solo. E aí Lucas diz que é um solo de um coração
bom e honesto, que conserva a palavra para dar frutos com perseverança, ou seja, é um coração bom, é um coração honesto. Honesto no sentido de que nós precisamos de Jesus, como diz João 15,4, sem mim nada podeis fazer. Um solo bom no sentido de entender que precisa da semente. E aquele solo, ele é sozinho, ele é vazio sem a semente. Esse é o solo bom, é um solo que não tem nada ali e que entende, que reconhece que é carente de uma semente ali para poder produzir, para poder dar frutos. Esse é o solo bom. Olha só. Que coisa maravilhosa, Jesus está fazendo esse paralelo, que nós estamos ensinando aqui o que é uma parábola. Jesus, ele saiu da casa, ele foi à beira do mar, ele entrou num barco, ele se assentou, ele começou a ensinar, olha que maravilha, e ele fala desse semeador que saiu semear, e olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 13, verso 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Olha a pergunta, a primeira pergunta que fizeram para Jesus. Mateus está registrando ela. Por que o Senhor fala por parábolas assim? Qual que é o motivo que o Senhor fala por parábolas? Em Marcos capítulo 4, verso 10, diz assim, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Vejam, estavam sós, a multidão tinha ido embora, Jesus estava com os discípulos, eles esperaram Jesus ficar sozinho, então Jesus não estava mais ao público, falando às pessoas publicamente, mas estava falando aos discípulos e aos apóstolos, e eles interrogaram a respeito da parábola. E aí o evangelho de Lucas, em Lucas 8:9 diz assim, os discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Então veja que Jesus estava só, eles ouviram a parábola, na hora que Jesus estava falando do barco, a multidão de pé, e eles ali não conseguiram entender a parábola, eles tiveram muitas dúvidas da parábola, então eles tiveram duas perguntas basicamente, a primeira, por que o Senhor fala por parábolas? E a segunda, o que quer dizer essa parábola do semeador? Então eles queriam entender por que Jesus falava por parábola, e Jesus, uma específica, a qual nós queremos que o Senhor explique. Nós não entendemos foi nada da parábola do semeador. O que o Senhor quis dizer com o semeador saiu a semear? O que o Senhor quis dizer com semente à beira do caminho? Essa é a interrogação deles. O que o Senhor quis dizer com solo cheio de pedra, tem pouca terra, o sol queima a semente? O que o Senhor quis dizer com solo cheio de espinho que sufoca a semente? O que o Senhor quis dizer com solo bom que dá 30, 60 e 100, 100, 60 e 30? O que o Senhor quis dizer com isso? Sozinho eles tiveram essa audiência com Cristo. Agora, por que está dizendo sozinho? Porque nós só conseguimos entender a doutrina do Evangelho, os segredos do reino de Deus, quando nós meditamos, quando nós estamos sós com Cristo, diante da multidão, dos afazeres da vida, da correria, da afobação, até da obra de Deus, da gente estar trabalhando a obra de Deus, da gente estar junto com as pessoas, nós não compreendemos os segredos, os mistérios do reino de Deus. Mas quando nós estamos sós com Cristo, quando nós meditamos na palavra, e isso é a batalha, meus irmãos, não é só ler a palavra, ler já está sendo difícil nos dias corridos de hoje, mas nós não devemos só ler a palavra, nós precisamos entrar nesse estado importante de meditação. E é por isso que diz que quando Jesus estava só, porque agora eles vão degustar, agora eles vão provar o ensino de Cristo, eles vão entender melhor o ensino, e é isso, é como uma vaca que come durante o dia, põe ao seu estômago e à noite ela rumina, ela volta a mastigar tudo que ela havia comido, é isso, eles ouviram e eles comeram aquilo, mas agora eles vão voltar e vão ruminar com Cristo, para que Cristo possa dizer para eles o porquê que Cristo falava por parábolas. E o que significa essa parábola do semeador. Então veja que nós vamos ver aqui em Marcos, no capítulo de número... nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo de número 13,
no verso de número 11, o que Jesus vai falar para eles. Olha só como que nós estamos avançando no texto, né? Estamos interpretando Mateus capítulo 13, o texto quase que inteiro. Ele respondeu-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então veja, que Jesus falava por parábolas para que os discípulos pudessem entender simples, perfeitamente. Agora, quem não era discípulo, era falado justamente para eles não entender. Isso também está em Marcos e está em Lucas. Jesus está respondendo: porque a vós é dado para vocês obter o conhecimento. Então a parábola, ela é dada para a gente obter o conhecimento. Qual o conhecimento, pastor? O conhecimento da doutrina, o conhecimento do ensinamento. Para vocês é dado conhecer. Para vocês é dado. Conhecimento, meu irmão, é graça. Conhecimento é dado. Então isso é algo maravilhoso, porque isso nos coloca em todos na mesma condição. Ou seja, quem que entende? O intelectual? O mente brilhante? O QI elevado? Não. A vós é dado. Olha só a palavra graça aqui, disfarçada, né? Dado, conhecer os mistérios do reino dos céus. Então isso nos coloca numa posição maravilhosa, porque eu que tenho uma mente limitada, não estou atrás de ninguém que tenha uma mente mais evoluída, porque é dado conhecer, é graça, é favor. Conhecimento do reino é graça. Por isso que ouvem, e pessoas com mente brilhantes ficam a ver navios, ou seja, não conseguem compreender. E às vezes pessoas que não têm uma mente tão brilhante, uma pessoa simples, consegue ter um raciocínio, uma percepção tão gigantesca daquilo que a palavra está dizendo, que até mesmo os que são sábios ficam boquiabertos pensando como que ele conseguiu entender isso. Então veja que para vós, para os discípulos, para os terra boa, veja, Jesus está falando de terra, Jesus está falando de solo bom. Para vocês é dado conhecer o poder da semente. Há um mistério na semente, não é? A semente, ela é tão pequenininha, mas tem um DNA nela de informações genéticas que proporcionam essa semente ser uma grande árvore e produzir frutos. Ou seja, a semente, que é tão pequenininha, contém nela uma vida tão poderosa, uma vida tão gigantesca, um DNA, informações tão poderosas, e essas informações, ao se unirem à terra, ao solo, elas produzem algo tão gigantesco. Então é um mistério isso, é um conhecimento, é um DNA que tem ali na semente, que somente uma terra boa vai conseguir desenvolver. Somente quem é uma terra boa consegue desenvolver toda a vida de uma palavra, toda a vida de uma revelação de uma palavra de Deus. Isso é uma terra boa. Agora veja, que é obter conhecimento, ele falava por parábolas para dar para as pessoas obter o conhecimento de coisas ocultas que são reveladas, porque, olha só, os mistérios do reino dos céus. Então, nas sementes que o semeador sai a semear, dentro dessas sementes pequenininhas, até mesmo parece ser insignificantes, existe dentro delas mistérios que, ao serem colocadas em contato com o solo bom, elas vão viver, elas vão germinar, elas vão vingar, elas vão crescer, e elas vão dar a revelação, elas vão dar o entendimento do reino de Deus. Então são coisas que são abertas. Por isso Jesus fala por parábolas, sementes em forma de parábolas, palavras em forma de parábolas, que contém nessas sementes, nessas parábolas, nessas palavras, mistérios ocultos antes da fundação do mundo, que estão sendo revelados para nós, mistérios que os anjos não sabem e estão aprendendo com a igreja. Quando Jesus está no barco e Jesus está falando pela igreja, até mesmo os anjos aprendem com Jesus falando no barco, que é a igreja. Veja, mistérios do reino
São mistérios do reino, como funciona o reino. Aqui em Mateus mesmo, Jesus vai falar de chaves do reino. E eu te darei as chaves do reino. É como se Jesus estivesse dizendo, eu te darei as sementes do reino. E cada uma dessas sementes contém um DNA tão poderoso de dar frutos de 30, de 60, de 100, de 100, de 60 e de 30. São coisas tão extraordinárias. Eu dou chaves para você do reino. E essas chaves podem abrir portas extraordinárias. Podem abrir portas que são as portas do reino de Deus. Então esses mistérios que estão dentro dessas sementes, essas sementes são as palavras, essas palavras são faladas em parábolas, dentro dessas parábolas tem ensinamento, esses ensinamentos concernem aos segredos do reino de Deus, a como funciona, como opera o reino de Deus de maneira extraordinária, e é por isso que Jesus falava por parábolas. Glória a Deus. Mas aí Jesus diz assim, mas a eles, aos demais, não é dado, porque a graça é dada, e essas pessoas, que o solo não é bom, não lhe é dado conhecer, obter as coisas reveladas de Deus nas suas sementes, e elas não conseguem entrar, não conseguem ver o reino, elas não conseguem adentrar e transitar e viver pelo reino, certo? E olha só, Jesus então está explicando para os discípulos, por que falar por parábolas? E talvez Jesus esteja também nos dizendo, por que estudar as parábolas? Por que estudar a parábola do semeador? Que é uma das mais importantes, ou talvez seja a mais importante, de acordo com as palavras de Jesus, porque nela contém conhecimento de graça, conhecimento dado, conhecimento do reino, de como funciona o reino de Deus, dessas coisas ocultas. Jesus está nos ensinando. E aí diz aqui no versículo 12, porque aquele que tem, olha as coisas que Jesus está falando aqui, irmãos, de uma profundidade extraordinária. Porque aquele que tem, será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uau! Jesus está dizendo que o que tem, aquele que tem, aleluias. Veja como que nós vamos entender isso agora. Talvez você já leu esse versículo várias vezes e não entendeu, mas olha só. Aquele que tem, o que tem o Senhor e a semente. Você tem o Senhor? Você tem o semeador e a semente? Aquele que tem o semeador e a semente terá mais. Por quê? Terra boa, mais sementes para você. Ou seja, você joga a semente na terra ruim, você não vai jogar depois de novo, porque aquela terra não está pronta, está na beira de caminho, não foi arada, não foi retirado pedras, está cheio de espinhos. Então você não vai colocar semente ali de novo. Mas na terra boa, você vai colocar mais semente ali. Então, aquele que tem a semente e o semeador, se dará. Ou seja, se dará e terá em abundância. Cada vez mais. Porque a terra boa pode ser dado cada vez mais. E aí diz assim, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então veja, que o que não tem o Senhor e a semente, certo? Terra ruim. Quem não tem o Senhor e a semente? Quem não tem o Senhor e a semente são as terras ruins. E Jesus está falando aqui de terras ruins. Está falando da terra da egolatria, que é a que caiu à beira do caminho, o diabo veio e arrancou. Está falando da terra religiosa, que é a terra cheia de pedras, o sol veio e queimou a semente. E está falando da terra cheia de espinhos, que é o mundanismo, e os espinhos sufocaram a semente. Então, aqueles que não têm o Senhor e a semente, ou seja, não está a semente ali porque o diabo roubou, não está a semente ali porque a pedra tomou o lugar, a religião tomou o lugar da palavra, da semente. Não tem a semente ali porque os espinhos, o mundo sufocou a palavra, destruindo. Então, o que tem será tirado. Veja, que Jesus está dizendo que as pessoas que são a terra ruim, até o que elas têm vai ser tirado. Ou seja, elas nunca vão produzir, e se elas têm alguma coisa, vai ser tirado.
E é o caso dos judeus, que foi tirado deles até o que eles tinham, porque eles rejeitaram o Senhor e a palavra. Então os judeus se encaixam muito aqui, e era o que acontecia. Jesus vinha de um embate teológico aqui, os judeus negando o Senhor e a semente, os judeus negando o semeador e a semente, os judeus negando o reino e a mensagem do reino. Então eles tinham aliança, até isso foi tirado deles. Eles hoje estão numa condição de não ter, porque eles negaram a palavra, e eles negaram o semeador e a semente. Agora nós que aceitamos o semeador e a semente, nós já temos o semeador e a semente, nos será ainda dado muito mais em abundância. E o que não tem o semeador e a semente, até o que tem, no caso dos judeus, que tinha a aliança antiga, até o que tem lhes foi tirado, e até hoje eles estão sem, porque eles negaram o ensinamento e o ensinador, eles negaram a semente e o semeador, eles negaram o rei e a mensagem do reino, eles negaram o servo de Deus e a sua obra, eles negaram o homem perfeito com o seu caráter perfeito, e por isso eles perderam até o que tem. E toda vez, meus irmãos, que nós negarmos o semeador e a semente, nós vamos perder até o que nós temos. E agora, todas as vezes que nós aceitarmos mais e mais do semeador e da semente, nós teremos muito mais, nos será dado mais e em abundância. Então é isso que Jesus está dizendo. E aí no versículo 13, Jesus continua esse raciocínio, dizendo assim: por isso lhes falo por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Para que eles não ouvissem, porque eles eram essa terra ruim. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Olha que mistério é esse. Vamos ler de novo o versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Olha só, eles vendo, isto é, eles conseguem ver. Não é que o Senhor está impedindo-os de ver, sendo maldoso. Vamos pensar assim: poxa, o Senhor está então fazendo isso com eles? O Senhor está impedindo eles de ver? O Senhor está colocando um tapão? O Senhor está colocando uma venda neles, então eles não estão conseguindo ver? Não, não é esse o sentido. Eles estão vendo, isto é, eles conseguem ver, mas eles não veem. Mesmo olhando, eles não conseguem contemplar. Por quê? Porque olha só, sem o Senhor e a semente, sem o semeador e a semente, sem o Senhor e a mensagem, é impossível ver de fato os mistérios do reino. Os mistérios do reino são revelados no Senhor e no seu ensino. No Senhor e no seu ensino. No Senhor, na sua obra e no seu ensino. Então eles viam, mas não tinha o Senhor e o ensino. E daí, quando não tem o Senhor e o ensino, você não consegue ver. Se uma pregação, se um ensino não tem o Senhor Jesus, não tem o Evangelho, você não consegue ver. Porque o que te faz ver, o que me faz ver, não são meus olhos capacitadores, não é o meu poder de discernir, não está em mim o poder de ver e discernir, mas está em eu ter o Senhor e a mensagem do Senhor, eu ter a semente e o semeador. Então veja que eles viam, mas eles não tinham o Senhor, então eles não conseguiam enxergar, ainda que olhando. Não era obra de Deus maldosa, era a rejeição deles por Jesus e a palavra de Jesus. E a rejeição de Jesus e sua palavra faz com que as pessoas vejam as coisas, vejam a obra, vejam, mas não conseguem ver. É isso que acontece com as pessoas, por isso que elas não conseguem aceitar o reino, elas não entendem o reino, porque o reino sem o rei não é reino. A mensagem sem o Senhor não é mensagem. E aí diz assim, eles ouvindo, ou seja, eles ouviam. Veja, não é que o Senhor colocou um tapão nos ouvidos deles e disseram assim: eu vou falar por parábolas, porque eu vou ferrar eles.
eu vou fazer com que eles não entendam nada. Uma ação de Deus para eles não era uma ação de Deus para eles. Se você ler superficialmente, você vai achar que Deus está fazendo com que eles não vejam e que eles não ouçam, mas é ao contrário. Eles ouviam, certo? Eles ouviam, mas não conseguiam ouvir, porque sem o Senhor é impossível ouvir de fato. É impossível ouvir o reino sem o rei. A compreensão está no Senhor. Então eles vêm, mas não conseguem enxergar porque o Senhor não está ali, Jesus não está ali. Eles ouvem, mas não conseguem ouvir porque a mensagem de Cristo não está ali. Eles não aceitam a Cristo, então a mensagem sem Cristo é qualquer coisa. E aí eles não conseguem compreender, eles não conseguem unir a mente deles àquela informação. Isso quer dizer compreender, unir ao que eles são, unir a constituição do que eles são, aquilo que eles estão ouvindo. Então veja que isso responde muitas vezes o porquê as pessoas estão ouvindo, mas não ouvem, e vendo, mas não vendo, porque o Senhor não é o Senhor da vida delas, e a semente não é a mensagem da vida delas. Elas têm outros tipos de senhores na vida, e elas têm outro tipo de mensagem na vida, e então ofusca, e então embaraça, embanana, enegrece a visão dessas pessoas, porque sem o Senhor não é possível ver, ainda que estamos vendo, não é possível ouvir, ainda que estamos ouvindo. Agora olha só, o versículo seguinte, o versículo 14, olha como que esse texto é maravilhoso para a gente aprender, para a gente poder alinhar nossa mente com o reino, né? O reino é ver e ouvir o rei, olha que maravilhoso. Mateus 13,14 diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Veja que Jesus está usando o profeta Isaías. Talvez Jesus estivesse falando de Isaías 6, do 9 e 10. Está usando Isaías aqui, o texto do Antigo Testamento, e está se referindo justamente ao ouvir e não conseguir ouvir, e não compreender, e ver e não perceber. Olha, Jesus estava ali, a palavra estava ali, ele estava vendo Jesus, mas eles não estavam vendo Cristo. Eles não conseguiam compreender que naquele homem de carne ali, o verbo, estava ali dentro. Eles não conseguiram entender que dentro daquele barco estava o Criador do mar, o Criador de todas as coisas. Eles estavam vendo o homem, mas não estavam vendo o Deus dentro do homem. Olha só, eles estavam ouvindo o que disse haja luz, mas não conseguiam perceber a luz. Estava ali, encapado naquele corpo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador das eras, o Senhor de todas as coisas, a expressa imagem do ser de Deus, a expressão da glória de Deus. A majestade estava ali, e eles estavam vendo o homem, mas não estavam conseguindo ver o rei nele. Estava vendo ali um homem, mas não estavam conseguindo ver o verbo. Eles não percebiam quem estava ali. Meus irmãos, como isso é providencial para a gente ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso muitas vezes. Nós precisamos ouvir isso muitas vezes. Que o Senhor está na igreja. Jesus está em nós. E muitas vezes nós temos, infelizmente, vivido uma realidade fora. Essa realidade de ouvir e não conseguir ouvir, de ver, não conseguir ver, não conseguir compreender, não conseguir perceber, e viver as lutas da carne, viver as demandas do eu, as demandas do mundo, as demandas da religião. E aí nós começamos a não conseguir mais ver Jesus, não conseguimos mais ouvir Jesus. E nós vemos pessoas falando isso na igreja. Você já ouviu isso na igreja? Pessoas dizendo: eu não estou conseguindo ver Jesus, eu não estou conseguindo sentir Jesus, eu não estou conseguindo ouvir Jesus, eu não estou conseguindo. Porque
não está conseguindo, está vendo, mas não vê mais, está ouvindo, mas não ouve mais, a mensagem não é mais ouvida e não é mais visto Jesus, e isso é muito sério, porque isso mostra que nós nos envolvemos com com a egolatria, isso nos mostra que nós nos envolvemos com a religiosidade, estamos querendo fazer coisas para Deus, não com Deus, e nos envolvemos com o mundo, com os negócios desse mundo, com a vida desse mundo, estamos embananados, embaraçados, entorpecidos, enegrecidos, vendados, porque nós estamos vivendo fora do reino de Deus. Olha só o que Jesus diz no versículo 15, ele está respondendo às perguntas dos discípulos. Por que falas por parábola? Que parábola é essa do semeador? E olha, Jesus está dando essa resposta maravilhosa para nós, que serviu para eles e que hoje, meu Deus, como tem servido, como tem sido importante para nós. Olha o que diz o versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e ele os cure. Meu Deus, as pessoas dizem assim, por que eu não consigo entender a palavra? Por que a palavra não faz sentido para mim? Por que eu não consigo compreender? Olha, a resposta está aqui. A resposta está em viver para si mesmo, religiosamente e mundanamente. A resposta está aqui, no versículo 15, que Jesus está dizendo assim, porque o coração desse povo está endurecido. Veja, Jesus está falando da religiosidade. A dureza da religião que eles tinham impedia de Cristo ser o Senhor dos senhores na vida deles. E os impedia de ter um coração bom. A religiosidade, a semente não fazia efeito. Jesus está dizendo de um coração duro, de um coração que não tenha água, que não está batido, que não está arado, porque é religioso, é cheio de pedras. Olha só. E Jesus diz mais, ouviram de mau grado com os ouvidos. Quando ouviram, se incomodaram. Ouviram de mau grado, com mau gosto, com mal-estar, com indisposição, com desinteresse. Não foram negligentes. E isso fala do ego. Isso fala do primeiro solo, que caiu à beira do caminho. É essa indiferença, esse malgrado no ouvir, porque está mexendo com o ego, está mexendo com o eu, está mexendo com a felicidade que não tem Deus, que é a felicidade de si mesmo com o mundo. É o casamento do eu com o mundo, a felicidade sem Deus. E aí vem a mensagem do rei e confronta eles e diz, vocês, para terem um reino, vocês precisam deixar de ser religiosos, ter o coração duro, e vocês precisam parar de ouvir de bom grado, de mau grado, vocês precisam parar de viver para si mesmos o ego. Eles ouviram de mau grado. Que indisposição nós vemos hoje para as pessoas ouvir, que desinteresse hoje para as pessoas ouvir, quanto ego, quanto mais eu, mais desinteresse com o evangelho, mais desinteresse com as doutrinas, mais desinteresse com os ensinamentos de Jesus, mais interesse nesse evangelho que coloca o homem no centro, que coloca o homem como o centro de tudo, no trono, que coloca o homem como o principal de todos. Aí tem interesse por esse evangelho mentiroso, sorrateiro, mas quando vem o verdadeiro evangelho, que é Cristo no centro de tudo, dá uma indisposição para ouvir, dá um desinteresse das doutrinas, dos ensinamentos de verdade do reino. É chato, é ruim, porque está mexendo, está cutucando com o ego. Por isso que Jesus falava por parábolas com eles, porque eles tinham esse coração que não ia aceitar. E depois Jesus fala assim, e fecharam os olhos. Fecharam os olhos. Veja, que eles fecharam os olhos para Cristo. E os olhos fechados para Cristo é porque eles tinham um olho em outras coisas. O olho do mundo. O desejo do mundo está nos olhos.
1 João 2, 15 e 16. O desejo da carne, a soberba da vida, eles fecharam os olhos para o reino. Está falando do terceiro solo. Está falando daquele solo cheio de espinhos. Os espinhos vêm, sufoca a palavra. Sufoca, ele fecha a palavra. Fecha a palavra. Sufocar quer dizer fechar. E olha só o que diz aqui. Que eles fecharam os olhos. Eles deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar para o mundo. Assim como a mulher de Ló, que olhou para trás, para Sodoma e Gomorra, porque era o mundo, e se tornou uma estátua de sal, porque ela ficou temerosa, angustiada, por aquilo que ela estava deixando para trás, fechou os olhos para frente e abriu os olhos para trás, eles fecharam os olhos. Então o Cristo está falando aqui, que eles estavam recebendo a ministração por parábolas, e o coração deles fazia eles desentender, porque eles tinham o coração endurecido, eles ouviam de mau grado, eles fechavam os olhos. E aí, em quarto lugar, Jesus está falando assim, para que não vejam com os olhos. Veja, eles fecham os olhos, porque ele está cheio do mundo, está cheio do eu, está cheio da religião, para não ver Jesus. Porque o mundo nos faz ser inimigos de Deus. A religião faz Deus ser nosso inimigo, e o nosso eu faz a gente ser Deus. O nosso eu nos faz deuses, como disse Satanás para Eva: se você comer, você vai ser igual a Deus. E ela comeu e teve o sentimento de estar destituído, separado de Deus. Eu me viro, eu sou independente. O ego é isso, para que não vejam com os olhos que precisa do Salvador, que precisa do rei, precisa do servo perfeito, do homem perfeito. E em quinto lugar, versículo 15 diz assim: e não ouçam com os ouvidos. Eles não queriam ouvir a mensagem. Eles não queriam ouvir a mensagem, porque a mensagem confrontava a religião deles, o farisaísmo, o Moisés interpretado pela mente deles, o Elias interpretado pela mente deles, o mundo, os desejos que eles tinham, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Eles não queriam abandonar isso, eles não queriam deixar de ser o povo da aliança, eles não queriam deixar o ego deles para trás, eles não queriam dividir o reino com os gentios. Então Jesus disse: e eles não vão compreender com o coração, porque você só compreende com o coração. E se o teu coração é cheio de si próprio, se o teu coração é cheio de religião, e se o teu coração é cheio do mundo, o teu coração é cheio de pecado, porque no eu tem o pecado, na religião tem o pecado, sim, e no mundo tem o pecado. Como compreender com o coração? Como dar fruto? Compreender, como unir a si mesmo a mensagem do reino e do rei. Então eles não se convertiam. Em quinto lugar, em sétimo lugar, Jesus está dizendo aqui: não se convertam. Eles não vão se converter, porque eles têm esse coração, porque eles fecharam os olhos, porque eles fecharam os ouvidos, porque o coração deles está fechado, eles não compreendem, eles não se convertem, eles não se arrependem, eles não mudam de mente, eles não mudam de coração. E eu os cure, eu não posso curá-los. Jesus queria curar aquele povo. A verdade é que Jesus queria curar física e espiritualmente aquele povo, principalmente espiritualmente, curando com salvação. E queria curá-los também de enfermidades físicas. Mas como curar alguém que está cheio de si mesmo, portanto é cheio de mágoas, de rancores, de feridas de si próprio? Como curar alguém que se sente merecedor de ser curado pela meritocracia? Como curar alguém que é cheio dos desejos do mundo e vai praticar as obras do mundo e ser doente de novo? Jesus está dizendo assim: eu os curo, eu não posso os curar. Olha que tremendo. Então Jesus está ligando, já está interpretando a parábola, no porquê que ele falou por parábolas, porque ele fala por parábolas e o que significa a parábola do semeador. E aí, o versículo número 16 de Mateus 13 diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, glória a Deus, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem,
Olha só o que Jesus está dizendo. Agora Jesus está falando para os discípulos que fizeram a pergunta para ele. E Jesus está apontando para os discípulos e está dizendo assim a esses discípulos que são terra boa. São terra boa. Jesus está falando com eles, mais do que felizes são vocês. Sim, bem-aventurados, realizados, completos, plenos. Por quê? Porque os vossos olhos conseguem me ver e os vossos ouvidos conseguem me ouvir. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando aqui o exercício do reino de Deus. O que eu tenho que fazer no reino de Deus? Qual é o trabalho do reino de Deus? Qual é a obra do reino de Deus? Qual é a minha função no reino de Deus? O que eu devo fazer no reino de Deus? Olha só, o versículo está respondendo para nós. Bem-aventurados vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Mais do que felizes são vocês. O exercício do reino, o nosso trabalho no reino é ver Jesus e ouvir Jesus. Veja que o livro de Hebreus ele é baseado nisso, em ver Jesus, em ouvir Jesus. Os hebreus estavam querendo desviar os olhos de Cristo e parar de ouvir Cristo para ouvir outras coisas. Os gálatas foram influenciados pelos cristãos judaizantes, os cristãos da lei, a parar de olhar só para Jesus, olhar para Jesus e Moisés, a lei, a circuncisão, as dietas alimentares e olhar junto com Jesus e ouvir Moisés, Elias e Jesus. Mas o exercício do reino é um só. A tua obra, a minha obra no reino é uma só. Há uma única função para nós no reino, é ver o rei, é contemplar o rei. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. O autor e consumador da nossa fé é ouvir Jesus. Em Hebreus capítulo 2, do verso 1 a 4, é a maior exortação em ter diligência para ouvir a salvação, para ouvir as coisas do evangelho. Então o exercício do reino de Deus é Mateus 13:16. Vocês são mais do que felizes porque vocês conseguem me ver. Vocês veem e conseguem me ver. Vocês ouvem e conseguem me ouvir. Jesus está querendo dizer, vocês não estão aqui me vendo só como homem, mas vocês sabem que por dentro eu sou Deus, eu sou a palavra. Vocês não só estão ouvindo minha voz física, mas vocês estão ouvindo a voz do próprio Deus, a mesma que disse haja luz. Olha só o exercício do reino, ver e ouvir. E daí no versículo 17, Jesus vai dizer assim, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouves, mas não ouviram. Olha só, Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados, vocês são privilegiados, vocês que são terra boa, glória a Deus por isso, porque foi dado para vocês conhecer os mistérios do reino de Deus, vocês têm um exercício de ver e ouvir, e eu digo para vocês que os profetas e justos quiseram e desejaram me ver o que vocês vedes. O que eles viam? Jesus. O que eles viam? O semeador e a semente, o rei e o reino. Ou seja, Jesus está querendo dizer, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonias, esses homens, eles tinham o desejo de ver o que os discípulos estavam vendo. Eles queriam ver o rei e o reino. Davi, que é o rei, profetizava buscando anelante pelo rei, pelo seu Senhor. E diz aqui que eles queriam ouvir o que eles estavam ouvindo. Eles ouviam a sombra, eles ouviam um eco. O Antigo Testamento é um eco. Agora, a voz verdadeira é o Novo Testamento. E quando a gente compreende o Novo Testamento, a gente vai entender o eco melhor. Eles ouviam um eco e eles diziam, nós queremos ouvir a voz verdadeira, nós estamos ouvindo aqui um eco, o que vem devagar para nós. Nós queríamos ouvir a voz dele mesmo, na pessoa dele, queríamos ver ele na pessoa dele.
Mas eles não viram e eles não ouviram. E nós, meus irmãos, as pessoas diziam assim para mim antigamente, muitos anos atrás: poxa, eu queria tanto estar no tempo de Moisés, eu queria tanto estar no tempo de fulano de Beltrano. E esse povo queria estar aí no nosso tempo e estar ouvindo o que nós estamos ouvindo e vendo o que nós estamos vendo. Vendo Jesus e ouvindo Jesus, esse exercício do reino, que muitas vezes a religião, o mundo e o eu querem nos impedir de continuar nos exercitando no reino, trabalhando no reino, quer ver e ouvir Jesus. E daí, agora eu queria ir para Marcos, para concluir, para você entender por que Jesus falava por parábolas. E as parábolas para nós, então, ela tem o sentido de fazer a gente ver, e o sentido da gente ouvir, ver Jesus, e ouvir Jesus, ver o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou. Ouvir o que Ele é, ouvir o que Ele fez, ouvir o que Ele falou, é o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. É ver o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou. É ouvir o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou. É o espírito de profecia. E agora em Marcos, para concluir, no capítulo 4, no verso 13, para ligar tudo, e a gente ter a compreensão geral de tudo, diz assim: então perguntou-lhes: não sabeis esta parábola? Veja, e eles perguntaram: o que é essa parábola? E agora Jesus está dizendo: vocês não sabem o que é essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Peraí, eles fizeram praticamente duas perguntas para Cristo. E Cristo respondeu e depois fez duas perguntas para eles. E Cristo fez toda essa resposta que nós comentamos aqui, do porquê Ele fala por parábolas e para quem Ele fala por parábolas. O efeito duplo da parábola nos discípulos faz ver, faz ouvir, nos que têm o coração de religião, de mundo e de eu, faz cada vez mais ficar endurecido. E agora Jesus está dizendo assim: peraí, vocês não entenderam a parábola? Peraí de novo, como que vocês vão entender as outras, todas as parábolas? Então olha só, Jesus está querendo dizer assim: se vocês não conseguirem entender essa, como vocês vão entender as outras? Veja que essa parábola do semeador, portanto, parece ser uma parábola que nos dá diretrizes para nós entendermos as outras parábolas de Jesus, visto que nas parábolas contém a doutrina, o ensinamento. E essa parábola do semeador, portanto, ela está sendo revelada por Cristo aqui como a mais importante, talvez, das parábolas, porque essa parábola nos faz compreender as outras. Porque essa parábola nos faz entender que terra nós somos. E essa parábola nos faz compreender, ver mais Jesus e ouvir mais Jesus e receber mais de Jesus. E as outras parábolas nós podemos interpretar e entender se nós conseguirmos compreender que nós somos discípulos, que nós somos filhos, que nós somos essa terra boa que dá essa semente, que nós e a semente unidos revelamos os mistérios de Deus. A semente e o solo juntos revelam os mistérios de Deus. A semente sozinha tem tanto poder, mas está oculto. Mas quando a semente acha um solo bom, a semente junto com o solo revela os mistérios de Deus. Nós conseguimos descobrir os mistérios de Deus. Então que você possa meditar nesse ensino, você possa seguir todo o ensino da parábola do semeador que nós estamos passando, para que você possa cada vez mais ver e ouvir Jesus no exercício do reino, e você possa cada vez mais entender essa parábola como todas as demais, para a glória de Deus, meu irmão. O Evangelho é vida.